Olá, meus amores! Vamos à nossa aulinha de português de hoje. Conforme o nosso cronograma, nós vamos realizar as atividades da página 48 à página 55. Vamos estudar um pouquinho da gramática. Pontuação e intencionalidade. Preste atenção à leitura que o professor vai fazer da tirinha e responda ao que é pedido. Foi só eu dizer que estava gostando dela e ela me manda uma carta me ofendendo. Mas o que ela escreveu que te ofendeu tanto? Ainda não li. Mas sinta só o perfume. As melhores tiras do Cascão, de Maurício de Souza, São Paulo, Globo 2006, página 21. Por que Cascão ficou tão ofendido com a carta recebida? Então a gente observa que a carta estava perfumada e ele não gosta de tomar banho ou de se perfumar, diga-se de passagem. Então, os sinais de pontuação indicam a entonação própria de cada frase, por isso ajudam o leitor a compreender o sentido dos textos. Sabendo disso, converse com os colegas e explique por que o autor usou. O ponto de exclamação na frase foi só eu dizer que estava gostando dela e ela me manda uma carta me ofendendo. Então, o autor, nessa questão A, usou o ponto de exclamação, meus amores, para enfatizar um tom de revolta com o fato ocorrido. Na letrinha B, está perguntando o seguinte, ponto de interrogação na frase. Mas o que ela escreveu que te ofendeu tanto? Então, o autor, nesse caso, usou o ponto de interrogação para marcar a pergunta, uma dúvida. Reticências em ainda não li. Essa pontuação marca que a fala continuará no quadrinho posterior, pois o personagem não concluiu o que ia dizer. Lá na páginazinha 49, já passou demais. Deixa eu voltar aqui. Na página 49, está pedindo o seguinte. Ouça com atenção a leitura que o professor vai fazer das frases. E depois ligue-as à intenção da pontuação empregada. Ainda não li, ainda não li e ainda não li. Nós temos um ponto de exclamação, de interrogação e ponto final. Aí vocês vão estar ligando para o que eles indicam. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o quadrinho. Mas o que ela escreveu que te ofendeu tanto? Ainda não li. Aí no primeiro quadrinho está perguntando, o sinal de interrogação usado demonstra dúvida? O sinal de interrogação denota uma pergunta de Cebolinha? A exclamação dá força à alegria de Cascão, que pode ser observado pela imagem? Ou a exclamação, nesse caso, ajuda a marcar a decepção? Na páginazinha 50, lê esta outra tirinha. Chegou uma carta para você. Deve ser do meu sobrinho. Uau! É difícil acreditar que um garoto de 9 anos escreva essas cartas tão longas e complicadas. Ele quer passar mais alguns dias aqui em casa. Leia você. Vou procurar um lugar seguro para me esconder. O segundo personagem gostou de saber que o sobrinho passará alguns dias na casa dele, por quê? Infelizmente, não. Ele não gostou, porque ele diz no último quadrinho que vai procurar um lugar seguro, sugerindo não querer ficar no mesmo ambiente que o sobrinho. Pensando no que respondeu no item anterior, seria adequado trocar o ponto final do primeiro quadrinho por um ponto de exclamação? Como segue? Como segue? Deve ser do meu sobrinho? Justifique sua resposta. Então, não, porque o uso, meus amores, da exclamação pressuporia certa alegria, empolgação, por meio da parte do tio. Contudo, não é isso que ocorre tendo em vista o último quadrinho. Na letrinha C, no segundo quadrinho, em uau, seria o mais adequado substituir o ponto de exclamação pelo ponto final? Também não. Uau é uma palavra que representa surpresa. Sendo assim, o ideal é que a pontuação acompanhe essa representação, que é o caso da exclamação. Lá na páginazinha 51,
Tem um textozinho dos cachinhos dourados. Grava um áudiozinho e coloca no grupo. Pouquíssimos alunos andam gravando os áudios e colocando aí no grupo. A tia vai ficar chamando a atenção aí de quem, se colocar os nomes de quem não está gravando os áudios. Por gentileza, gravar e colocar. Vocês sabem fazer leitura. Então, leio da página 51 e 52. Lá no finalzinho da página 52, já está perguntando o seguinte, com relação ao texto que vocês vão fazer a leitura. O título do texto é Cachinhos Dourados. Procure no dicionário a palavra cachinhos. Como ela aparece no dicionário? Aí vocês vão procurar no dicionário. Se não tiver um dicionário em casa, pode pesquisar no Google também. Não tem problema. Na letrinha B, qual a diferença entre a palavra encontrada no dicionário e a palavra que buscou? Marque V para verdadeiro e F para falso. A presença da terminação inho na palavra faz referência aos cabelos lisos e compridos, ao fato de o protagonista da história ser uma criança ou aos cachos pequenos e delicados. O 2. Releia o trecho. Como não era muito obediente, a mãe do cachinho sempre avisava: não entre na floresta, ela está cheia de ursos assustadores. Mas a menina, como sempre, desobedeceu ao aviso da mãe e saltitou até a floresta. Qual é a característica de cachinhos destacados no trecho? Qual é a palavra antônima, ou seja, do significado oposto de desobediência? É uma pessoa que obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu, então, no caso, ela vai ser o quê? O significado antônimo, obedeceu. Letra C. Observe a forma como as duas palavras são escritas. Qual é a diferença entre desobedeceu e o antônimo dessa palavra? Com os colegas e o professor, reflitam sobre o sentido das palavras destacadas em C. O que marca as formas? A forma como são escritas a ideia de oposição? Na página 54. Observe o que as palavras abaixo têm em comum. Cachos, cachinhos, obedecer, desobedecer. Veja que no primeiro par de palavras é comum a elas o cacho. E foi acrescentado a terminação inho, ou seja, foi acrescentado a terminação um sufixo. Sufixo, no caso, é o que vem depois. Na segunda, é comum a palavra de segmento obedecer. Foi acrescentado des ao início da palavra, ou seja, trata-se de um prefixo que vem antes. Então, leia as palavras que aparecem no texto. Casinha, danadinha, pequenininho, caideirinha, tudinho e ursinho. Complete conforme o modelo. Casinha vem de casa. E danadinha vem de quê? Cadeirinha, tudinho, pequenininho, ursinho. Na letrinha B. Em todas essas palavras foi acrescentado o mesmo sufixo. Identifique ele aqui abaixo. Converse com os colegas e professores que o sentido sufixo inho acrescenta a palavra acima. Então, o sufixo inho, meus amores, ele vai acrescentar um diminutivo, uma afetividade e um carinho, né, na palavra. Na nossa última páginazinha de hoje, que é a página 55, releia o trecho e depois responda as questões. O papai urso era grandalhão, a mamãe ursa de porte médio e o bebê urso era pequenininho. Alguém como eu do meu mingau? Rosnou o papai urso, descontente. Segundo o trecho, o papai urso era grande ou muito grande? O que indica isso? Então, a gente vai observar que, segundo o texto, o papai urso era muito grande. O uso da palavra grandalhão ou o uso de ão. Na letrinha B, o papai urso gostou de alguém ter comido o mingau dele? Que palavra indica isso? Não, a palavrinha descontente. Descontente ao contrário de que palavra? Quem está descontente não está contente. O que marca a diferença entre elas na forma como são grafadas? Então, meus amores, a nossa aulinha de português hoje até a página 55. A tia orientou as atividades da página 48 a 55.
mas a tia vai estar online e qualquer dúvida vocês podem estar perguntando para a tia. Um abraço e até o próximo videozinho da atividade Ciências. Beijo!